Clube do Livro no ar por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Clube do Livro de hoje, Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Camila Kiel, tudo bem? Olá, boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Tudo certinho, então, para comentar esse belo livro do Joseph Conrad? Vamos nessa. Gabriela Clemente, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Também estamos hoje com Priscila Gomes. Boa tarde, Priscila. Olá, tudo bem? Um prazer estar participando de mais um Clube do Livro. E antes, claro, a gente comentar sobre o Coração das Trevas, a gente sabe agora quem foi Joseph Conrad aqui no Clube do Livro. Confere aí. Joseph Conrad nasceu na Polônia em 3 de dezembro de 1857. Foi educado no seu país natal, ocupado pela Rússia. O seu pai, um aristocrata empobrecido, foi escritor, tradutor de obras de William Shakespeare. Militante, foi preso pelas suas atividades contra os ocupantes russos e condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Pouco depois, sua mãe morreu de tuberculose no exílio. Conrad se viu órfão aos 11 anos de idade, sendo colocado aos cuidados do tio. Aos 17 anos, o futuro escritor começou carreira como marinheiro. 4 anos depois, já tinha aprendido inglês, língua que mais tarde dominaria com excelência. Conseguiu, depois de várias tentativas, passar no exame de capitão de barco e, finalmente, conseguiu a nacionalidade britânica em 1884. Foi morar na Inglaterra, vivendo em Londres e, posteriormente, perto de Cantuária, Kent. Abandonou a carreira na Marinha em 1893 por febres contraídas na América do Sul e no Extremo Oriente. Logo depois, aos 38 anos, publicou seu primeiro livro, A Loucura de Almayer. A esse livro seguiram-se 12 obras de caráter realista e romântico e 28 narrativas breves. Entre as mais importantes estão Coração das Trevas, em 1902, Nostromo, em 1904, Sob os Olhos Ocidentais, em 1911 e A Linha de Sombra, em 1917. Joseph Conrad morreu em 1924, na Inglaterra. Clube do Livro por aqui, então, na Unicinos FM, na TV Unicinos. Coração das Trevas é o livro que a gente comenta nessa edição. Clube do Livro, que toda semana aqui na TV e na Rádio Unicinos, a gente pega um livro para poder comentar, poder falar um pouco sobre a história, sobre também o jeito que ele foi escrito, ou outras coisas interessantes também que a gente tem desses trabalhos que estamos fazendo aqui no clube. E para começar, vamos com as nossas apontamentos iniciais e começo com Priscila Gomes. Priscila, o que tu achou do Coração das Trevas? Bom, eu nunca tinha entrado em contato com essa leitura antes. Tinha ouvido falar algumas críticas, enfim. Achei uma escrita muito descritiva, o que pra mim é bom. Eu gosto de livros descritivos. Até eu anotei aqui pra comentar o A Sangue Frio, né, do Truman Capote. Também o Abusado, Dono do Morro, Dona Marta, que é do Caco Barcelos, que são livros também extremamente descritivos, né? Então eu acho muito bom isso, porque ele conta ali a viagem dele pela África, então muitas vezes parece que a gente está vendo a paisagem ali da África, né, dos rios e, enfim, parece que às vezes a gente consegue até sentir o cheiro, assim, das coisas, né, isso eu acho um ponto muito positivo. Confesso que no meio da leitura, às vezes, me perdi um pouquinho, assim, às vezes ele demorava um pouquinho para andar nas situações, né, e isso eu achei um pouco ruim. Mas, em geral, gostei muito. Ele é um livro que foi escrito ali em 1902, né? E apesar de fazer muito tempo essa novela, né? Traz muitos pontos que a gente pode discutir e refletir hoje, que eu acho que a gente vai falar depois também. Gabriela Clemente? Eu concordo com tudo que a Pri falou. Eu achei um livro, assim, de cara, o tema já me interessou, porque eu vi que era histórias de marinheiros e aquela coisa toda. Eu acho bem interessante, assim, porque eles conseguem trazer vários temas à tona de como eles viviam, como é que eram as condições daquela época, enfim, acho que isso são temas bem interessantes de serem tratados também, que, bem como a Pri falou, ainda estão em voga hoje em dia, essa questão do preconceito, do negro e de como eram as condições de vida. Eu achei que ia fluir mais rápido a leitura, por ser um livro pequeno e ter toda uma história, assim. Eu confesso que eu fiquei meio... Também me perdi em alguns pontos e fiquei meio lutando pra ler, enfim. Mas a narrativa eu acho que torna o livro mais interessante, porque tu te envolve mesmo com o personagem, já entra no mundo, até em algumas partes dá uma pausa e daí tu já fica mais pra continuar aquela narrativa dele, pra saber o que vai acontecer. E isso também, essa narrativa é um ponto positivo, na minha opinião. Camila Kiel? Sabe que eu gostei do livro?
porque assim como a Pri estava comentando, eu também ouvi algumas coisas não assim muito positivas sobre o livro, né? E às vezes a gente já vai com esse pensamento, né? Então, mas eu me surpreendi com ele, porque ele realmente ele é muito descritivo, assim, né? Tem uma descrição pesada, né? Mas assim, em nenhum momento eu achei ele chato. Porque todos os retornos que eu tinha sobre o livro é que ele era maçante, e eu não achei isso. Claro, como ele é muito descritivo, tu tem que ter uma atenção maior com ele, né? Pra não te perder. Mas eu acho que esse caráter que ele tem psicológico é muito interessante. Isso me chamou muito a atenção, né? E a coisa de ser uma história dentro de uma história, né? Quer dizer, o livro começa com o personagem principal contando uma história que ele viveu. E aí a gente vai todo o livro dentro dessa narrativa desse personagem, do que aconteceu com ele. E depois a gente tem esse fechamento lá na finaleira do livro. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que o aspecto psicológico realmente me chamou a atenção, porque é mais ou menos aquela coisa assim, até que ponto a gente ainda é civilizado, apesar de todas as normas, apesar de ter muitos e muitos anos e séculos, enfim, de normas sendo construídas, de uma dita civilização, né? E aí, quando a gente se confronta com esse lado mais selvagem, os nossos instintos primitivos afloram. Então isso é bem interessante, assim, essa discussão que acontece dentro desse livro do Joseph Conrad. Essa discussão é bem interessante mesmo, até porque a gente, quando consegue pegar o livro do Coração nas Trevas, esse livro foi uma sugestão minha pra gente ler, porque eu gosto muito do Apocalipse Now, que é um filme do Francis Ford Coppola, que foi baseado livremente nessa história. Quem vê Apocalipse Now e quem lê o Coração nas Trevas sabe que são bem diferentes. Alguns personagens seguem iguais ou com algumas semelhanças, mas de resto é outra coisa. Aqui a história se passa no Congo, o Apocalipse Now se passa no Vietnã, então são Coppola várias... pegou aquela, digamos assim, a linha mestra desse livro, só que aqui ele fala de guerra, né? Quer dizer, no filme ele fala de guerra, né? Aqui então, são outros temas. Só que como eu vi Apocalipse Now e gosto muito do filme, e como diz mesmo aqui no pós-fácil, o Luiz Felipe de Alencastro escreve isso no pós-fácil, ele diz: quem viu Apocalipse Now e vai ler o livro pode achar a leitura meio tediosa. E realmente eu achei ela bastante tediosa em vários momentos. Eu acho que no terceiro capítulo, quando o personagem Kurtz realmente aparece, o livro ele ganha muito quando ele aparece. Assim como no filme também, quando o Kurtz aparece, que é, afinal de contas, o Marlon Brando, né, no filme... O filme ele ganha e mesmo muito, que né? Entre as sombras. Mesmo entre as sombras, porque ele tava sobrepeso e tal, aquela coisa, deixaram ele ali nas sombras, mas com a careca ainda, né, do personagem e tal, tudo... mas é uma coisa que eu achei curiosa que a Priscila falou, né? Que ela remeteu a Sangue Frio do Capote, ou também o livro do Caco Barcelos, né? Que são... jornalismo, na verdade, são livros, reportagens, né? Isso. Esse aqui, apesar de ser bastante descritivo, tu não pode confiar no que esse cara tá dizendo, né? Porque é a história dele, e o narrador, que é o onisciente, antes, né, dele começar a narrar, ele já disse várias vezes que esse narrador, ele não pode ser levado muito a sério. Então, tipo, tudo que ele tá falando, tu tem que sempre, sabe, colocar isso em alguma perspectiva. Será que ele tá falando sério? Será que ele sabe realmente do que ele tá falando? Será que ele não tá exagerando um pouco? Será que não tá exagerando? Será aspectos? E ele mesmo, às vezes, em algum momento, quando ele tá contando a história, ele já diz também, ó, não sei se eu estou bem certo disso ou aquilo, sabe? Então, é interessante também essa diferença entre um livro-reportagem, que tu é levado a crer que a pessoa tá dizendo a verdade, ela tá pelo menos contando os fatos. Precisa ter aquela fidelidade, né? Nesse aqui, nem tanto. Nesse aqui, o nosso Marlowe, né, nosso amigo Marlowe, que conta a história pra nós, ele é um narrador que tu tem que sempre ter um pé atrás com ele, né? Porque tu não sabe se depois daquela viagem que ele teve, se ele voltou igual ou se voltou diferente. Pelo visto, ele voltou bastante diferente, né? Acho que sim, acho que o Kurtz foi uma influência pra ele, né? Mas sabe, isso é interessante que tu falasse do filme, porque eu também já assisti ao filme faz bastante tempo e tal, porque eu gosto do Coppola bastante. Mas eu consegui, sabe, Rodrigo, tentar separar isso, tentar... Pra eu conseguir ler o livro, assim, de uma forma muito tranquila e separada do que era o filme, pra não haver nenhuma decepção. Sim, porque, na verdade, o Curtis, ele é um personagem que ele é construído muito durante toda a história, então ele é sempre muito mencionado. Então tu vai imaginando que quando ele aparecer vai ser algo fantástico. No filme, quando ele aparece, realmente é muito bombástico. O Marlon Brando, ele arrasa naquele filme. E o Curtis, apesar de conseguir ser muito interessante no livro, ele não é tão interessante assim quanto eu achei que ele seria. Então, sabe, a minha expectativa, na verdade, foi que acabou
sabe, estragando a leitura. A expectativa que eu tinha do Curtis acabou estragando um pouco. Mas tu sabe, Rodrigo, que eu não vi o filme, mas eu tive também essa sensação, porque ele passa boa parte ali do livro, né, as pessoas falando o que pensavam do Curtis, né. Que era o assunto principal, né, de todas as conversas. Ele era tipo uma lenda urbana, né? Nesse caso, uma lenda da selva. selva. Que ele, enfim, falava sobre vários assuntos, assim, convencia as pessoas, os nativos gostavam muito dele também, tinha apesar o dom de ele... da fala, da oratória, digamos apesar assim, de ele explorar muito também aquele local, né? Mas quando ele aparece, tu acha que ele vai aparecer com aquela vibração toda, aquela força. E ele é um cara debilitado, tá né? batido, Exatamente. Né? Bem debilitado, né? Ele aparece, assim, ele tá quase morrendo. E o personagem principal, ele acompanha esse final, vamos dizer assim, do Curtis, né? Mas vamos então fazer um intervalo aqui rápido no Clube do Livro. Depois, na volta, a gente fala sobre a história e também tem professor aqui da Unicinos para conversar conosco sobre o livro, então não sai daí.